But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. Meus amores, voltei pra minha rotina, cheguei na minha casa, meu amor, pense numa casa que estava assim com uma nuvenzinha, porque claro, né, tivemos aqui óbito, meu sogro infelizmente fez a passagem. Agora eu tô bem, porque já faz mais de uma semana. Eu, como acredito em reencarnação, pra mim é mais tranquilo, eu aceito de uma forma tranquila, sinto saudade como todo mundo, fiquei chateada porque eu não tive oportunidade de me despedir. Esses dias eu tava bem assim, olha gente, bem tentando ficar bem mesmo, porque além de eu ter dar suporte para as pessoas que estão na minha volta, eu também ia ficar incomodada com um monte de coisa, porque eu falei, meu Deus, nada tá nas minhas mãos, né? E aí comecei a entrar numa energia, eu falei, não, calma, vamos arrumar esta energia. E aí comecei a ver um monte de comédia, filme de comédia, coisas para poder eu dar risada, para poder eu levantar o astral. Tava assistindo no YouTube, eu sou seguidora do Sobrevivendo na Turquia há muitos anos, muito antes de eu ter canal. E aí eu tava assistindo o vídeo daquela brasileira, da Karen, né, que ela chama, que tá com problema com o filhinho dela. Gente, e aí fui pesquisar. Aqui no Egito, pelo que me falaram, como qualquer, acho que a maioria dos países, aqui eles dão preferência para a mãe. Então, quando tem uma separação, normalmente, na maior parte dos casos, os filhos ficam com as mães. Porém, alguns pais, quando prova que a mãe faz alguma coisa errada, e aí fica, né, gente? Acho que é como no Brasil também, aquela coisa da guarda dos filhos, cada um vai falar do outro o que quiser para poder ficar com a guarda. Porém, uma coisa que me falaram, que eu contei assim, que falaram para mim assim, que é meio complicado no caso dessa moça, da Karen, dois fatos assim que eles acham meio complicado. Primeiro de tudo, que não tem link entre o Brasil, né, não existe acordo, sei lá, acordo não sei do que, entre o Brasil e o Egito. Então aqui já é difícil, teria que ser assim, um acordo de cavalheiros entre os dois Itamaratis. Ou o bofe lá dela decidir por livre e espontânea vontade entregar o filho. Essa é uma coisa. Segunda coisa, o fato deles terem se conhecido pela internet, isso já deixa uma coisa assim, porque sim, aqui no Egito tem preconceito quanto a isso, tem mesmo, gente, não adianta a gente falar que não tem, porque tem, porque ele vai falar, eu conheci ela na internet, e aí vai ficar, eu não preciso entrar em detalhes o que ele vai tentar fazer, né, porque para ele ter pego a criança e levado embora, é porque ele quer a criança. E aí ficou, né, eu vi que no vídeo da Dani ficou aquela coisa assim, o que ele tá querendo com essa criança? Gente, eu já falei para vocês aqui, eles têm uma ligação com os filhos e com os pais, né, tanto os filhos com os pais como os pais com os filhos, é muito diferente da do Ocidente, é diferente até das outras cidadanias árabes que eu já vi. Eles aqui, eles têm uma ligação com as suas crias muito grande. Então, na minha opinião, pelo que eu vi no vídeo, ela falando ali pra Dani, o que eu acho é que esse cara, de duas uma, ou ele vai tentar catar dinheiro dela, né, que eu acho essa hipótese um pouquinho menos provável, ou ele simplesmente, dentro da cabeça dele, ele já achou estranho ela ter viajado, ter ido trabalhar longe, ter deixado o filho, porque isso é uma coisa normal pra mim. Eu mesma fiz isso. Quando eu vim embora pro Egito, eu não sabia que eu ia criar uma vida aqui, então eu deixei meu filho com a minha avó. Falei, vó, eu vou ficar trabalhando lá por uns 3 meses. A minha avó falou, não tem problema. E aí a senhora fica com o menino. E na época nem tinha abertura de vídeo, Skype, esses babados, tudo não tinha não. Então eu vim atrás do meu sonho pra poder realizar. Minha avó falou, vai, depois você volta. Deixei o dinheiro tudo certinho, mandava dinheiro. Então pra gente isso é normal. Mas aqui no Egito não é normal, é normal o contrário. Ai, gente, tá frio. Peraí, deixa eu fechar esse ar-condicionado.
Além de estar um barulho, tá frio pra caramba. Além disso, não ser normal, o normal aqui no Egito é o quê? É o pai, é o homem ir viajar, que é muito comum, inclusive, os homens vão para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, tentar a vida, traz dinheiro para a família. Mas as mães não. As mães, elas ficam grudadas nos filhos. Entende como é que funciona? Então, isso já é uma coisa que depõe contra ela. Claro que o que eu tô falando aqui, gente, são falácias. São coisas que eu perguntei para um, para outro, perguntei para minha sogra, perguntei para o meu amigo que é advogado. E esse meu amigo, ele é advogado, mas ele não é advogado de família. E aí, meu amor, ele falou pra mim que vai ser complicado porque também, se o cara tiver decidido a ficar com a criança, por ser cria dele, não porque ele queira nada, não, por ser cria dele. A gente conversando, a gente falou assim, então, o que passa na cabeça de um cara desse? Ele deve ter olhado ali a situação, uma mãe que consegue ficar longe do filho. Gente, isso na cabeça deles aqui. Porque os caras que estavam conversando comigo, as pessoas com quem eu conversei, falaram assim, mas como que ela viaja e consegue deixar o filho dela tanto tempo assim? Então, para eles aqui, isso já não é normal. A mãe sair, sabe, trabalhar para ganhar dinheiro para dar uma vida melhor pro filho. Quem faz isso é o pai. E aí a gente entra naquela falácia que ele virou para ela e falou assim, não, vai que eu cuido da criança. Isso daqui, quando eu vi no vídeo, eu já falei, isso aqui já tava cheirando ruim, porque eles não são assim. E quem é casada com egípcio e me falar aqui nos comentários, o meu marido faz isso. Gente, o meu marido não lava louça. Ele lava quando eu não estou em casa. Quando eu tô no trabalho, lá na rua, e ele suja a cozinha, ele limpa. Agora, de eu sujar, de ter visita em casa e ele entrar na cozinha para lavar louça comigo, não, senhora, não faz isso. E egípcio não faz. Uma vez, lá atrás, a gente não tinha máquina de lavar louça, que é a minha melhor amiga, ele entrou para lavar louça comigo, porque a gente estava com a casa cheia de familiares dele, e eu tava desesperada, porque a gente na época não tinha muita louça, aliás, eu continuo não tendo, e aí eu tinha que ir lavando conforme ia usando, lavando e despachando pro serviço para poder eles usarem. E ele veio me ajudar, porque ele viu que eu tava desesperada. O irmão dele, na hora, vieram, que era na época a gente morava no apartamento do Meg, de lá tem a cozinha aberta, a cozinha americana aberta direto pra sala. Na hora, eles dois vieram, olharam assim, nossa, mas vem sentar com a gente. Isso é o trabalho dela. Então, tanto a mulher falou, ela que começou, e aí o irmão falou, você não tem que fazer, vem sentar com a gente. Vem fazer as vezes do homem da casa. Então, meu amor, ele ali, naquela condição, ele deve ter falado para ela, porque ele já deveria estar pensando em levar o menino. Ele já deveria estar arquitetando isso há muito tempo. Primeiro que ela é mais velha do que ele, gente, e isso não adianta, a gente sempre fala, tanto aqui nesse canal, como no canal Sobrevivendo na Turquia, isso é muito complicado. A mulher ser mais velha do que o homem é muito complicado. Esse daí é um ponto, assim, que dentro da cabeça dele já não deveria ser bom. E aí tem essa coisa, né, da diferença de idade. Por quê? Porque a família dele deveria vir pegar no pé dele. Com certeza a família dele deveria ficar, mas o que você vai fazer? O que você vai ficar aí? Volta pro seu país. Não sei o que, não sei o que. E aí, meu amor, você vai falar assim, mas no Brasil a vida é melhor do que no Egito. Depende, porque para um egípcio, se ele, por mais que eu vi que ele é esportista, por mais que ele seja esportista moderno, já morou no mundo, às vezes ele ainda sente falta da mãe e do pai. Eu já falei pra vocês, o meu marido, usando como exemplo aqui, que é um exemplo que vocês conhecem, ele não consegue morar longe da família dele. Ele já tentou, ele já ficou uma vez, um mês, quando a gente estava separado, ele ficou um mês na França com a irmã dele, porque a irmã dele queria muito que ele fosse morar lá, pelo menos perto dela, para ela ter um familiar lá. E ele não conseguiu. E muitos egípcios não conseguem. Claro que a maioria vai morar fora do Egito, eles dão graças a Deus. Mas existem as exceções, e esse rapaz provavelmente é uma delas. Voltou para a família e provavelmente ele vai procurar uma moça mais jovem para casar, ajudar a cuidar do filho dele. Então é muito complicado, porque quando a gente fala assim, cuidado com quem você se relaciona na internet, cuidado, gente, não adianta. Infelizmente é uma loteria. Você pode achar uma pessoa incrível, pode, mas na maioria das vezes, né? Tanto é que eu vi na entrevista ela falando que ela não acredita, eles ficaram 5 anos, estava tudo bem, e ela chegou, achou o apartamento dela vandalizado, achou as coisas tudo quebrada e a criança não estava lá. Isso já demonstra a passionalidade dele, como ele estava com raiva dela. Porque quando eu vi, eu falei, gente, ele estava com ódio dela no coração e ele não falava, porque isso é uma coisa
que eu já falei aqui no canal, tanto a mulher egípcia como o homem egípcio, eles são peritos nisso, eles são ótimos em fazer isso. Eles estão com aquele odinho no coração, com ranço, e você não descobre, porque ele te trata com um sorriso no rosto, ele dá pra você o que você quer. O libanês também é assim, tá, gente? O sírio também é assim. Tô falando das 3 cidadanias com quem eu já convivi muito. Então, eles fazem isso. E aí chega um momento, ele fica esperando o momento exato que ele vai simplesmente cortar a relação com você, ou te dar um bote, ou fazer, que aí depende, né? Que aí também vai do caráter da pessoa. Esse rapaz provavelmente tem um caráter péssimo, porque o que ele fez foi, né, inadmissível. E por que ele levou a criança? Ele não quer a criança dele criada no Brasil. Na cabeça dele, tá? Eu tô aqui falando com a cabeça do povo daqui. Ele deve ter visto o Brasil, sei lá o que acontece no Brasil, a televisão. Gente, aqui no Egito as crianças brincam na rua de pelada, sabe? Brinca de bolinha, jogar bolinha, igual era na minha época de criança. No Brasil não tem mais isso, porque eu vejo as minhas amigas brasileiras quando vêm pra cá, que vêm aqui no meu bairro e a gente vê as crianças no jardim, nas praças públicas aqui, jogando bola, jogando queima, jogando pedrinha um no outro. E as meninas falam, nossa, que legal ver isso. As crianças tudo jogadas, uma em cima da outra dentro do parquinho. No Brasil não tem mais isso. Aí vai ter alguém aqui nos comentários e falar assim, tem sim, tem, mas não é com a frequência que tem aqui no Egito, gente. Aqui no Egito, criança tem liberdade, sabe? Liberdade. Acontece atrocidades? Claro que acontece atrocidades, óbvio, porque a gente está dentro do planeta Terra, e o planeta Terra existem anjos e demônios dentro dele, encarnados, né, como seres humanos. Então, acontece atrocidade? Acontece. Como já acontecia lá nos anos 50 no Brasil, e mesmo assim as crianças brincavam na rua. Porém, ainda aqui no Egito, claro que isso daqui a uns anos eu já vou estar falando, gente, hoje em dia você não vê mais criança brincando na rua. Mas aqui ainda é seguro, então ainda, mesmo com algumas atrocidades que são casos esporádicos, as pessoas deixam seus filhos brincarem na rua. Então, pensando nisso, esse cara deve ter pensado, pô, lá tem minha família, tem os filhos dos meus irmãos, primos, não sei o que, essa criança vai ter uma vida normal, e aqui no Brasil ele vai viver preso dentro de um apartamento longe da mãe. Então, tudo isso é um pensamento daqui, que vai pesar sim quando eles vierem. Se tiver esse acordo de cavalheiros entre os dois Itamaratis, os oficiais daqui vão analisar onde é melhor para a criança, no Brasil, do lado da mãe, ou aqui do lado do pai, porque isso já é um procedimento padrão em qualquer lugar. Quando você está ali pela guarda de uma criança, eles vão ver quem é melhor e quem é pior para a criança, mãe ou pai. Então, meu amor, é uma probabilidade muito grande dela não conseguir. A única coisa, se ele quiser dinheiro, que foi a primeira opção que eu dei pra você, e aí ela vai pagar pra ele um resgate, né, praticamente, e aí ele vai deixar o filho embora, porque fora isso, não tem a menor chance, e é bem complicado, principalmente se esse rapaz for de origem do Said, do interior, porque ele entrando lá pra dentro, meu amor, bota a galabia, não acha mais, não acha mais. Já falei em vários vídeos aqui do canal, já contei várias histórias do pessoal lá do Said. Existem regiões, vocês sabem quem é mais engajado aqui com o canal, engajado com outros canais de YouTube que falam sobre Egito. Tem algumas regiões interioranas aqui no Egito que, vamos dizer, eles são nômades, são beduínos. Eles têm suas leis próprias, eles têm seu método próprio, sabe? Então é um pessoal que já tá aqui há muito tempo, é um povo. Que os beduínos, às vezes eles nem se consideram egípcios, eles se consideram beduínos, quando é aqueles beduínos muito radical. Então se esse rapaz for de uma origem beduína ou tiver amigos beduínos, amor, chega. Ele vai lá para as tendas dos beduínos, ninguém acha mais. Então é uma situação muito complicada. A Karen não tinha como saber, e esse cara agiu da pior forma possível. É um cara que não tem caráter, mas ele agiu como um egípcio agiria. No caso de um egípcio que está ali analisando, opa, a mãe foi trabalhar e deixou o filho. É essa a base do pensamento. Ela foi trabalhar fora do país e deixou a criança aqui comigo. Largou os 2 filhos aqui comigo. Eu não sou empregado dela. Vou levar meu filho embora. Lá minha mãe me ajuda a cuidar dele. Para que eu vou criar uma criança sozinho num país que eu nem sei como é que eu vivo aqui? Por mais que ele já trabalhasse, como ela falou, que ele já tivesse o dinheiro dele, que ele é campeão mundial, que ele... Não é o país dele. E ele não vai ser babado filho do próprio filho dele. Quando ele vier para o Egito, ele vai ter, não sei se ele tem irmãs, mas vai ter as mulheres da família para cuidar, para ajudar ele.
Sem contar que, ó, assim ele casa rapidinho, já tem uma mulher ali que vai tratar o filho como filho dela, entendeu? Então, meu amor, é uma situação muito complicada. Então, pra você que se relaciona com árabe, cuidado. Pelo menos você engravidar dele, nunca deixe seu filho sozinho com ele, porque sim, essa possibilidade. Isso que aconteceu com a Karen é uma possibilidade que, assim, é muito grande de acontecer. Do cara pegar e ir embora e levar o filho, e você vai ter muito trabalho, por mais que bote na mídia do Brasil. Aqui no Egito, se alguém vê ele, se eu for lá na casa dele, eu não tenho nenhum direito de virar, eu vou ligar para a embaixada vai falar assim, tá, é filho dele, o que você tá ligando pra gente? Porque não tem como, é filho dele, entendeu? Então é uma situação bem complicada. Bom, meu amor, agora eu vou me trocar, porque eu já falei demais, você tá de boca seca, eu vou me trocar e a gente vai aonde? No supermercado. Eu vou amarrar esses cabelos, botar uma roupa e a gente vai no mercado pra comprar, porque casa está zerada, né? Vocês viram, né? Hoje eu tive sessão nova com a minha nutricionista e foi incrível. Agora eu tô esperando ansiosamente o meu menu novo, meu cardápio novo. Deixa eu ligar, o Meg veio com os cachorros, daqui a pouco o Loki me come. Pra quem não sabe quem é o Loki, é o meu cachorro violento que já me atacou uma vez. Que eu amo ele de paixão, mas ele só gosta de mim na coleira. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted. Eu tentando fazer a charmosa, gente. Tô de meia pra segurar os meus joelhos. Olha que meia escura. Por quê? Porque eu joguei na máquina com roupa preta. Fala sério se eu mereço. Olha essa roupa. Uou, mas ela brilha pra caramba. Infelizmente não dá pra ver aqui no vídeo. Meus All-Star bem de guerra bem jogado. Meu sutiã aqui embaixo. Gente, tá muito quente aqui o ar-condicionado, que é aquele ali, vagabundo, tá trabalhando. Olha a coitadinha dele. Desde que eu entrei aqui em 2004, é esse mesmo ar-condicionado, tadinho. Olha que espelho sujo. Eu poderia limpar? Poderia, mas, gente, ninguém merece, né? Também só fica uma horinha aqui. Depois eu... O detalhe da porta, não tem aquele negócio pra abrir, aí tem que fechar aqui. Aí, quando eu quero... Rama! Se ele não abrir, eu fico presa. Vamos olhar pelo buraco que eles estão fazendo. Olha eles lá. Ah, meu Deus. Foca telefone. O fone não toca. Foca. Ninguém nem me ouviu. Eita! Ana Guerra. Ele harawi hera, Mr. Sabri. Salam alaikum, Mr. Sabri. Finish it. تعال خش الفرن. هاي ربنا يخليك.